e palestrante Deus. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite para a nossa reflexão. Eu trouxe para nós fazermos uma reflexão retirada de um estudo mais ou menos que eu fiz aí em torno de 6, 7 meses em cima dessa obra de Jairo Avelar, que foi o espírito que ditou essa obra é Marcelo Rios, e ele fala da reencarnação. Porém hoje nós vamos falar basicamente das regiões umbralinas, do resgate de Marcelo, porque o livro é extenso e eu dividi então essa exposição em duas partes. Na segunda parte, numa próxima oportunidade, nós vamos falar de um processo de reencarnação de Nestor e Rita, que são os personagens, né, que foi autorizado pelo plano espiritual, para que Marcelo pudesse trazer então como se deu o processo de reencarnação desses dois irmãos. Mas hoje nós vamos falar basicamente do desencarne de Marcelo, o que ocorreu nessas zonas umbralinas e até o resgate dele pela equipe espiritual de Maria de Nazaré. Marcelo Rios, o personagem desse livro, o espírito que foi autorizado, ele morava no Rio de Janeiro, ele era psicólogo, morava ali nos morros, na verdade. Ele não cita bem qual era a favela especificamente que ele morava, mas era de uma favela do Rio de Janeiro, não traz esse nível de detalhe, né? E ele conta que no trabalho dele, ele fazia todo o trabalho social nessas favelas, e ele conta que ele se decepcionou muito com a religião, e ele conta até com a revolta com Deus, na introdução do livro, dizendo que ele não entendia essa bondade divina, sendo que ali nesses morros encontramos crianças que eram utilizadas pelo tráfico de drogas, mães em dificuldade, pais, né, tudo utilizado ali na criminalidade. E ele questionou Deus então, ele fala na obra, né, por que isso? E ele até relata para o Jairo, na psicografia, que ele disse assim: bom, se Deus não faz a parte dele, eu vou fazer a minha. E começou a trabalhar, fazer todo o trabalho social naqueles morros, naquelas favelas. Mas claro, era um questionamento de um ser humano, né, materializado no corpo, e que pela situação ele via injustiça nessas questões. E nós sabemos que não existe injustiça, existem aprendizados, existe reeducação do ser. E quando Marcelo então desencarnou, o que aconteceu com ele? A gente vai aos poucos aqui relatando o acontecimento. Marcelo conta que quando ele desencarnou, ele se viu perdido nas regiões umbralinas. Hoje, né, nós falamos, mas ele na época, lógico, ele não sabia que era umbral, né? Ele conta que estava perdido em regiões confusas, lembra sempre de estar andando, como se estivesse procurando algo, ou algum lugar, ou alguém. E aí a gente já começa a fazer a nossa primeira reflexão. Por que será que nós, quando desencarnamos, né, porque a gente pensa que vai virar anjo, né? Não, ó, já está lá Jesus me esperando de braço aberto, dou um abraço nele e vamos embora. Não é assim. Por quê? Porque nós, a vida toda reencarnado, nós vamos fixando na nossa mente, nos nossos arquivos, quem nós somos. Aquilo que nós somos no dia a dia. E quantos de nós, talvez, fazemos isso? Perdidos na vida, buscando o que será? Nada serve, nada se resolve, e eu busco e busco, ando e ando, buscando o quê? Não sei. O que eu busco? Alguma coisa que me faça feliz, que preencha o vazio existencial. E o que acontece quando nós somos assim? Porque pelo relato de Marcelo, nós podemos, não, ele
trabalhou, ele agiu, foi para a caridade. Mas claro que tem lacunas na mente, o próprio questionamento dele com Deus deixa as brechas de buscar algo que ainda ele não tinha encontrado, né? O Pai maior, o Pai maravilhoso. Então o que aconteceu com ele? Na psique dele, na mente, nos arquivos mentais, como queiramos chamar, né? Ele foi à busca de coisas que ele não entendia nessas regiões. E nós então, como nós agimos então em nossas vidas? Por exemplo, vamos aqui pôr um desenho, é bonitinho meu desenho, né? Eu gosto de colocar porque a gente vai pensando. Quantos de nós hoje buscamos nas crenças e religiões a resolução para o nosso problema de vida? De repente estamos numa igreja A, B, C, D, E, e aí nos deparamos com o centro espírita. Não, mas o centro espírita aí não é bom, vou para outro, que tem um passe mais forte. Tem uns que dizem assim, né? E continua buscando. E não entendemos que a resolução do problema está dentro de nós, nas nossas ações no bem. Entender a vida, o porquê estamos aqui. Mas nós acreditamos que as religiões é que resolverão o nosso problema. Nós podemos estar em qualquer religião, depende sempre de nós. Algumas, eu digo, eu no Espiritismo eu estou correto, se talvez tivesse outro, talvez eu estaria meio perdido. Não no sentido, porque eu preciso, porque eu me cobro mais. O Espiritismo na nossa casa, nós trabalhamos, nos cobra conduta, nos cobra moral, e nós temos que avançar. Senão também não poderia estar aqui hoje. Ninguém é santo, mas não poderia estar aqui se a gente não estudasse, não entendesse. Talvez eu não estaria aqui fazendo a exposição doutrinária, não sei onde estaria, porque cada um tem a religião que precisa no momento. Então, qual é a minha crença? Será que eu não estou assim, de porta em porta, buscando? E a resposta está dentro de nós, nossos irmãos. Como é o nosso trabalho profissional? Será que eu não olho para a profissão do outro? Ah, mas se eu fosse aquela profissão, eu ia ser tão feliz. Ia ganhar mais dinheiro, olha que beleza, ele vai trabalhar mais tarde, sai mais cedo. E busca nos outros, ou nas coisas dos outros. Porque eu não entendo esse processo. Talvez de fazer bem feito aquela profissão, aquilo que foi me dado de presente de Deus, ou meu talento, naquilo no qual eu hoje exerço, e fazer bem feito, sem estar olhando para o vizinho ou de uma outra forma. Como sou eu na construção da minha família? Quantos casamentos destruídos, quantas famílias destruídas, quantos abandonos de lar? Porque eu queria que o meu filho fosse assim, porque eu queria que a minha esposa fosse dessa maneira, porque eu queria que o meu esposo fosse assim, porque eu queria ter uma casa assim. A busca, meus irmãos, anda buscando aquilo que talvez eu não sei o que eu quero. E nós temos a família na medida certa, nós temos o trabalho na medida certa, nós temos os amigos na medida certa. O que nos foi dado pela dádiva do Pai. Precisamos saber explorar esses talentos dentro de nós, e não só na busca dos outros, daquilo que você acha que vai te preencher, e daí você vai atrás, conquista e não preenche. E assim são as famílias, troca de famílias, trocas, né, que a gente hoje é complicado, né? Amigos. Ah, se eu tivesse aquele amigo, se eu tivesse aquele outro amigo, e não se contenta e não tira proveito daquele amigo que está do seu lado. Então, quando nós nos transferimos para o plano espiritual, nós vamos nessas andanças da mesma forma como nós estamos aqui, buscando aquilo que nós nem sabemos o que buscar. E Chico diz para nós: cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Se nós aprendermos só com isso aqui que o Chico falou,
crer, ter fé, fazer o bem feito o papel de pai, de mãe, de filho, de amigo, de profissional, dentro da instituição onde eu escolhi para professar a minha religião, a minha fé, a minha crença, vai ser diferente o momento do meu desencarne. Não tem como nós não falar do desencarne, porque é uma coisa óbvia, porque nós somos originários do plano espiritual. Aqui é apenas uma escola, uma universidade de aprendizado, aonde eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. É aqui. Depois nós voltamos para esse plano espiritual. E como o Marcelo relatou, como ele se viu perdido nesse momento em que ele voltou. E Chico também continua para nós captar essa mensagem. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos, parece que é atual, né? E até ter um governo mais ou menos. Pode até dormir numa cama mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, uma escola mais ou menos, uma educação mais ou menos, uma saúde mais ou menos, né? O que não pode de jeito nenhum é ter um amor mais ou menos, namorar mais ou menos, amar mais ou menos, ter fé mais ou menos, beijar mais ou menos, senão a gente corre o risco de ser uma pessoa mais ou menos. E quando partimos para o plano espiritual, essa busca, por quê? Porque nós somos mais ou menos. E aí estamos perdidos no plano espiritual. E lá não está o pai, não está a mãe, não, né? Aqueles que nós somos costumazes do nosso lado. Lá vão estar outros irmãos naquele mesmo momento. Ele conta que ele sentia muitas dores e sensações. Só que ele diz que quando a gente desencarna, né, todos os espíritos que nos trazem informações, que aparece um sonho. Só que ele relata que esse sonho nunca ele acordava. Quantos nós sonhamos, né? E daí a gente acorda, graças a Deus, era sonho. Mas e quando isso persiste? Porque a psique nossa parece um sonho. E esse sofrimento vai aumentando e ele não acorda. E ele conta que as paisagens do sonho vão ficando pior e o desespero passa a ser o companheiro deles no dia a dia, dos irmãos desencarnados no plano espiritual. Mas por quê? Porque nós não fizemos a nossa lição, irmãos. Que nós não fizemos aquilo para a qual nós nos predispomos a fazer quando fizemos o nosso processo reencarnatório, o nosso planejamento. E ele falava também que às vezes era envolvido por uma brisa suave, pela sensação deliciosa do bem-estar e de confiança. Claro que depois ele foi descobrir que eram vibrações e preces que eram proferidas por aqueles irmãos que gostavam dele, que lembravam dele. E aqui nós também pontuamos a importância da prece. A prece sem cobrança. Quantos de nós já não perdemos pais, mães, alguns filhos, amigos? E muitas vezes nós pedimos na prece, mas por que ele foi embora? Nós cobramos de Deus a retirada do irmão desse plano, sabendo que esse plano não é originário, que é a escola. E quando nós fazemos isso, é o inverso. Essas vibrações não são boas para quem está no plano espiritual, na busca desse reencontro. Mas quando elas são sinceras, pedindo para que o Espírito encontre essa luz, que continue no caminho progressista, mesmo nós sentindo saudade, porque saudade faz parte, mas ele envolve esses irmãos numa brisa, para que eles possam respirar tranquilos e ver essa luz do resgate, auxiliados por nós. Ele também traz, na passagem dessa introdução, que ele foi fazendo amigos, ele conta amigos de sofrimento em conjunto. Daí ele relata a importância desses amigos. E aqui também a gente vai fazer outro ponto de reflexão, que muitas vezes nós desperdiçamos esses amigos. Às vezes, claro que a família é a parte fundamental da nossa vida, porque ali estão os espíritos se relacionando, aprendendo, se educando, se ajudando, se auxiliando.
Mas nós temos que pensar um pouquinho fora dessa caixa da família. Que quantos irmãos encontram-se em situação difícil, tanto de ajuda como de relacionamento, de amizade. Como falou o Silvio aqui, né? Dos irmãos que vêm aqui na sopa. Por que não estamos aqui conversando, dialogando, entendendo, abraçando? É fazer amizade. Porque quando nós partimos para o plano, pela pátria espiritual, esses irmãos que talvez aqui eu dei um abraço estarão lá também. E estaremos juntos tentando entender esse processo do plano espiritual, buscando soluções. E aí ele conta que eles andavam juntos, né? Amigos de sofrimento, e ele foi fazendo, ele como era psicólogo também, já tinha o registro, né, nos seus arquivos da psicologia, ele conseguiu fazer esses amigos. Então a importância de sair um pouco desse lado só das quatro paredes familiares e entender a sociedade, entender o vizinho, entender o colega de trabalho, entender aquelas pessoas que nos cercam. Nós não vivemos sozinhos, nós somos seres sociais. Não existe a solidão no sentido de achar que está sozinho no plano. Não, nós temos bilhões de pessoas do nosso lado. Ele também conta para nós, só para a gente entender o processo de desencarne, que para eles não encontravam-se desencarnados, essas pessoas que andavam juntos, esses espíritos, mas eles encontraram um amigo, um espírito que chamava Nicásio, que ele relata como é que era, né? Esse amigo era um andarilho muito sujo, sofrido, rude, de largas gargalhadas. E esse Nicásio falou para eles: meus amigos, vocês estão tudo mortos. Assim, né? Estão tudo, vocês não estão. E ele disse que se assustou, até ele fala: confesso que quase morri pela segunda vez. Porque nós não entendemos ainda, porque isso prova que a vida não termina. Nós só mudamos de plano, e isso é muito lindo, é muito importante. Mas o sofrimento no plano espiritual, ou a continuação da reeducação com mais tranquilidade, com mais lucidez, depende das minhas ações agora. Não adianta eu deixar, não, mas deixa, o ano que vem, daqui a pouco, né, somos acometidos pela morte, chegamos lá, não fizemos o dever que nós deveríamos ter feito. E aí nós vamos entrar nessa situação da psique perdidos, né? Então ele conta, ele relata daí essa questão, que eles foram compreendendo então que eles tinham desencarnados, né? Porque não muda nada. É como tirasse nós daqui e colocasse no caso dele, uma região totalmente escura, com dificuldades, né? E nós achamos, não, alguém, sei lá, me trouxe para cá por algum motivo, e eu estou aqui perdido, né? E achando que não tinha desencarnado. E aí ele conta também do dia do resgate, que eles estavam já muito sofridos, com muita dificuldade, né? Ele conta isso é tudo uma questão mental, né? Maltrapilho, com sensação de sede e áreas de desnutrição. E aí ele viu uma grande nuvem de poeira que vinha de um lugar distante. Claro que tiveram todos medo, né? Porque viviam naquele mundo difícil, e de repente viu uma luz, uma grande luz. Eles sentiram medo, ele relata para nós, né? E aqui a pausa para mim é o medo. Que o medo, meus irmãos, é um grande entrave ao progresso. Não só lá, aqui principalmente. Porque nós temos medo da mudança. Nós temos medo de fazer a nossa reforma íntima. Nós temos medo de nos ver perante o espelho quem nós somos. E esse medo dessa retirada de máscara, o que acontece? Se eu não sei quem eu sou, eu não consigo planejar as minhas mudanças. Se alguém me diz: Roberto, você é muito raivoso, tem raiva, tem ódio, eu não, imagina, eu não sou assim. Como é que eu vou mudar nesse processo? Se eu não sei quem eu sou?
Porque muitas vezes nós temos medo de admitir quem nós somos, o que pensamos, o que fazemos. E esse medo, irmãos, nos atrapalha nas nossas mudanças e nas nossas reformas. Quando nós encararmos o meu eu, como eu sou, e buscar a mudança sem medo, não importa o que pensem de mim, o que é importante é eu ser um soldado de Jesus, o que é importante é eu tirar a máscara e ser aquilo que eu sou e buscar essa mudança, admitir o erro. Porque nós sabemos que no alcoolismo, quem não admite ser alcoólatra não sai do vício. E assim por diante. Quem é raivoso, quem não perdoa, quem não tem paciência, se não admite, ele não consegue trabalhar. E muitas vezes por trás disso está o medo desse enfrentamento. E aí nós sofremos. E aí ele conta que essa nuvem foi se aproximando, parecia uma carruagem, e ele descreve assim, em detalhes maravilhosos, como foi isso, essa aproximação, e conta que foram descendo pessoas, né, e que começaram a ajudá-los. E ele conta dessa alegria de ter esses irmãos estendendo as mãos em direção deles para esse resgate. Mais uma pausa. Quantos de nós, no sofrimento, na angústia, na decepção, não queremos uma mão amiga estendida para o nosso lado? Quantos de nós, na dificuldade, não queremos um ombro amigo? Quantos de nós, na dificuldade, não queremos um abraço? Quantos de nós, na dificuldade, não queríamos alugar o ouvido de alguém para desabafar? Quantos de nós não precisamos dessa mão estendida? Nós precisamos, irmãos, começar a olhar no nosso ambiente, analisar as nossas relações e começar a estender as mãos. Porque o Espiritismo já fala, os bons amigos no livro dos Espíritos, no Evangelho fala que as duas chagas maiores para que nós possamos nos transformar é o orgulho e o egoísmo. Nós egoístas de não querer dar a mão, nós orgulhosos não querer estender esse braço, de emprestar os ouvidos, de abraçar, porque essa chaga realmente é a pior que tem. Se nós não amamos, é pelo egoísmo e pelo orgulho. Se não perdoamos, é pelo egoísmo e pelo orgulho. Então precisamos estender as mãos àqueles que precisam. Como diz a nossa irmã, como é bom fazer caridade. Como é bom fazer o bem para alguém, né, Sodor? Esse coração se enche de alegria e se estamos doentes, nos curamos. Porque a bênção do Pai dentro de nós, ajudando nas células doentes, repondo energias perdidas, trabalhando somente no bem, no pensamento, estendendo as mãos. Mas nós somos ainda teimosos, difíceis, na busca dessa melhoria. Tão fácil, mas tão difícil, pelo orgulho e pelo egoísmo. Falei tanto que até perdi aqui só deixa eu voltar aqui, por gentileza. Esse aqui, né? Então, esse estender de mãos, né? E aí, eles são resgatados, então, e aonde foi parar esses amigos? Na colônia Albergue Maria de Nazaré. Depois eu fui entender o porquê, né? Porque essa colônia é uma colônia que atende muito suicida. E ele, Marcelo, ele foi acometido por um acidente de moto, com certeza, né? Em situação, né? Ou de alta velocidade, ou de qualquer outra situação. Então ele foi recolhido à colônia Maria de Nazaré. O que é uma colônia? Não é
é um lugar onde são resgatados espíritos depois que já passaram pelas regiões umbralinas, e que nesses locais nós vamos para lá para quê? Para reaprender. Nosso irmão falou da consciência, que nós podemos fazer a coisa errada, ninguém viu, mas a nossa consciência viu. E lá nós vamos fazer essas reflexões da nossa vida. Muitos nem conseguem fazer a reflexão total, porque não tem como, que nós já fomos tão difíceis, já fizemos tantas coisas que nós nem imaginamos, então vai ter que ser pouco a pouco, que vai se revelando as nossas dificuldades, vamos estudando, vamos aprendendo. São ambientes que preparam os irmãos para a reencarnação. Só que não é assim, cheguei lá, não, agora meu amigo vai lá, já vai. Não é assim. Nós estudamos, aprendemos, vamos ver o tempo certo que precisamos reencarnar, a oportunidade que vamos ter para reencarnar, com quem nós precisamos reencarnar. Muitas vezes aquele que precisamos, às vezes já está encarnado, precisa desencarnar, voltar, estudar, depois voltar. Então o que eu quero dizer com isso? Não podemos perder a nossa oportunidade. Não podemos. Nós temos que aproveitar aqui e agora, não deixe para amanhã. Fazer as mudanças necessárias, porque quando nós voltamos ao plano espiritual, tem uma longa demora para a reencarnação. E sempre é difícil voltar na infância e começar tudo de novo. Claro que vamos recomeçar várias vezes, mas podemos recomeçar melhor. Diminuir essas etapas o quanto antes, para que nós possamos então progredir. Então esses núcleos nada mais são do que esse preparo. Ele conta que os irmãos que se encontram lá eu coloquei como 2 fantasmas, eu não quis adulterar o livro, mas 2 fantasmas no sentido preocupação do espírito. Uma delas é o quê? O medo do porvir, o futuro. O que eu vou reencontrar na minha reencarnação? Quais as dificuldades que eu vou ter? Porque nós sabemos que reencarnar, estando aqui, a gente tem as nossas dificuldades, tem os nossos sofrimentos, tem as doenças, tem as inseguranças, temos saudades de outros irmãos que já passaram na nossa vida, então nós estamos inseguros quanto ao futuro. E o pior, o arrependimento das experiências passadas, por isso que eu lembrei que você falou ali, porque está registrado na nossa consciência a perda da oportunidade, que ele fala que queima como fosse uma fogueira interior. Acho que você até citou isso, se não me engano. A dor da consciência, o medo é como o ácido corrosivo e o fogo devorador do arrependimento. Isso não é para assustar ninguém, é porque se nós não mudarmos, irmãos, não tem outra forma de nós não termos os nossos sofrimentos. E Deus nos oportuniza a reencarnação que estamos hoje para melhorar, para nos reeducar, entender o processo da vida, o sentido da vida, que é a reeducação do espírito, as mudanças necessárias para o progresso. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para acumular bens, nós não estamos aqui porque a gente é novinho, bonitinho, vai ficando velhinho, vai ficando enrugadinho, né? Não, o seu doutor está jovem ainda. Mas a gente vai ficando. Mas o que importa é o que deixamos e o que aprendemos. Porque todos nós vamos ficar. Todos fomos jovens, fomos crianças, vamos ser idosos. Mas o importante é ser um idoso tranquilo, com o dever cumprido, para podermos alavancar esse progresso. Aqui eu vou deixar passar, que nós já estamos, né? Então, ele trata no livro, depois para começar a trabalhar o processo reencarnatório de Nestor e Rita, né? Que a reencarnação, então, é a chance bendita da reconstrução, ocasião em que esses recursos, né, que vêm para nós nessa programação, para que nós possamos crescer, né? É a misericórdia divina, então, semeando belas flores em caminhos pedregosos e estéreis, difíceis como nós, né? É reescrever a nossa história, porque se uma próxima oportunidade eu vou trabalhar só a reencarnação, né? Agora eu só queria pontuar esse sofrimento do amigo, né?
no plano espiritual. Então o Chico já nos diz também que reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas da existência do nosso passado, que nós fomos o roteirista desse filme da nossa vida e não soubemos reescrever então uma bela história, mas é tempo de nós reescrever, né? Aqui só preciso, né, porque senão o Roberto está enganando nós, e não vai continuar depois, né? Já está preparada a continuação depois. Mas para nós encerrar, nossos irmãos, que nós temos a hora marcada, o plano espiritual é muito mais organizado que nós, né? Tempo certo. Então Chico já disse, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, né? Grande frase do Chico, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Um fim de amor, um fim de caridade, um fim de responsabilidade como ser humano, porque nós podemos começar agora, nessa noite, com bons pensamentos, fazer uma nova história, para que todos nós nos reencontremos no plano espiritual e possamos festejar a nossa vitória na lei do Pai, desse Pai amoroso, bom, que nos dá a oportunidade a todo instante de voltar e reescrever a história. E nós, muitas vezes, não perdoamos, e as pessoas fazem algo para nós, os nossos filhos, nós não oportunizamos, e o Pai deixa nós vir quantas vezes quiser para reaprender. Que Deus abençoe, uma semana ótima de muito amor e muita paz no coração de vocês.